continuar com a oficina, então a gente vai retomar algumas matérias que eu já vem falando desde o começo do semestre. Eu vou retomar um pouco aquela discussão que a gente fez algumas semanas atrás sobre patrimônio de cultura. Depois a Ana vai trazer um pouco as questões ligadas aos acertos e às lembranças de perguntas. A Diane vai falar um pouco do processo produtivo da fábrica. Depois a gente vai falar da fábrica de cultural, uma composição do Londres. A ideia é preparar um pouco esse material para que à tarde a gente possa discutir em cima dele e potencialidades de uso. Então, retomando um pouco aquela conversa de algumas semanas atrás, a gente vai fazer uma abordagem da fábrica a partir de três perspectivas diferentes. São três perspectivas que em diferentes momentos da história do patrimônio cultural elas aparecem. Enfim, a gente fez essa divisão meio que arbitrária. Isso aqui, essas três categorias elas não existem, a gente inventou elas, mas elas se referem a abordagens usuais do patrimônio. Então, tem uma primeira abordagem que foi muito comum até uns 30 anos atrás, que é abordar o patrimônio cultural e particularmente o patrimônio arquitetônico como um documento, apenas como documento. Então, essa abordagem vai olhar para o patrimônio como um suporte de valores relacionados à história ou às características construtivas, arquitetônicas e estilísticas desse bem. Essa abordagem ela tende a ignorar ou a desprezar relações de afeto e de memória que normalmente as pessoas têm com esses bens e essas relações acabam trabalhando com outras dimensões e outros valores que acabam sendo esquecidos quando você olha para esse objeto apenas como um documento. Então, tem uma outra abordagem que a gente está chamando de monumental, mas que é monumental no sentido de memória, não no sentido de monumento, monumentalidade, que diz respeito aos valores que as pessoas constroem em relação a determinados bens, baseados na memória, em relações de memória, identidade, afeto, enfim. Que às vezes os técnicos que olham para aquele bem como um documento se esquecem dessas relações mais afetivas. E finalmente, uma coisa que tem sido discutida de uns 30 anos para cá, com a presença cada vez maior de antropólogos discutindo patrimônio cultural, tem se revelado uma série de valores e questões que antes eram ignoradas. Então, olhar para esse patrimônio material também como uma manifestação material, como efetivamente uma manifestação cultural que é continuamente significada e ressignificada todos os dias e por diferentes grupos sociais, e que vai envolver valores e dimensões que também acabam sendo ignoradas em outras dimensões. Então, isso aqui é uma classificação totalmente arbitrária que ele fez, que não existe, enfim, mas é só para organizar as coisas. E também a gente não quer criar nenhuma hierarquia entre elas, dizer que uma é mais importante que a outra. Enfim, a ideia é mais promover subsídios para fazer essa conversa. Então, só retomando aquela discussão do Piano Menezes, de algumas semanas atrás, a gente está lidando com um universo que envolve construção de valores e reconhecimento de valores. E o Piano lembra que os valores eles não estão geneticamente impressos nos bens. A gente só considera alguma coisa boa porque a gente considera essa coisa boa, não porque ela é boa em si. Então, como os valores não estão previstos geneticamente, mas são criados, eles precisam ser enunciados, explicitados, fundamentados, e podem ser propostos, recusados, transformados, não impostos. Isso também tem a ver com aquela discussão do Piano de que não existe resgate de memória. Às vezes é um chavão muito comum no campo do patrimônio dizer que você está preservando alguma coisa porque você está querendo resgatar uma memória. Memória não se resgata, a memória só se constrói. E na medida em que você constrói a memória, você está construindo valores sobre uma determinada coisa.
É uma construção de discursos e de narrativas, não uma explicitação de discursos e de narrativas que estão presentes nesse bem. Quando a gente for falar da fábrica, isso vai ser importante porque a fábrica não nos conta nada, a fábrica não nos diz nada. Quem diz sobre a fábrica somos nós. Enfim, sempre lembrando que mais do que tijolos, cal e pedra, a gente está lidando com significados, valores, consciência, aspirações e desejos. Enfim, só retomando aquela discussão, tradicionalmente, ao longo dos últimos séculos, se olhou para o patrimônio cultural do Brasil a partir dessa perspectiva que estava lá no decreto-lei de 25 de 1937, que considerava o patrimônio como um conjunto de bens móveis e imóveis, enfim, era restrito ao patrimônio dito material, e era algo que estava vinculado a fatos memoráveis da história, e obviamente que está implícita nessa história, que é a história oficial, a história dos vencedores, aquela coisa toda, ou pelo seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, biográfico e artístico. Então, vamos falar lá da igrejinha do Barroco, da Casa Bandeirante, enfim, aquela discussão que a gente já fez. E tudo que está fora desse contexto, desse universo ligado à história oficial, ou à memória oficial, é ignorado, não é digno de ser considerado patrimônio cultural. Aliás, a noção que se tinha não era nem de patrimônio cultural, era uma noção que hoje é bastante ultrapassada, que é patrimônio histórico e artístico. Passados aí 50 anos com a Constituição, essa ideia de patrimônio histórico e artístico, que já era bastante ultrapassada, deu lugar à ideia de patrimônio cultural, porque se reconheceu que a gente está falando de cultura, como a gente discutiu algumas semanas atrás, é uma teia de significados que ela é construída e reconstruída pelos grupos sociais. Portanto, mais uma vez, os valores eles não estão impressos nos bens, mas quem cria os valores são nós. Então, havendo essa transformação, tem a introdução da dimensão imaterial, que não está presente apenas nas festas, celebrações, rituais e práticas, mas também está presente nos lugares e naquilo que a gente costuma chamar de material. Mas também a grande mudança é que, se antes a matriz estava impressa nos bens, agora ela faz referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, que inclui todos os grupos. Está dando para ler? Agora. Essa anterior. Vamos pagar uns. Então, tinha falado. Eu acho que é aqui. Olha, André, pegamos ele fazendo um Disney. Cuidado, senão vai desligar o computador. Ah, não, você tem um computador de bateria. Não, o dele não vai direto. Não, pra mim não. Era um. Eu não estava tão vídeo, mas também a letra tão repetitiva. Entre no computador e dá na show. O meu funciona com bateria também. Eu só venho agora lá, aí agora para ver se desligou. Presta a chave do carro.
Só falta isso. Só falta isso. Mas eu não sei como é que faz, porque a transmissão online é bobeira. A gente pode prosseguir. É até um desafio, né? Imagina, depois daquela imersão que a gente teve no sábado passado, né? Lembranças, trazer aqui alguma coisa a mais. Mas é a mais mesmo, e é como é o a mais que a gente vai construindo ao longo deste curso, de toda a nossa experiência. Então, é um desafio, né? Porque foi um festival no sábado passado, foi. Se a gente tinha alguma dúvida sobre imergir nos afetos aqui, né, sábado passado foi completo. Bom, eu trago de novo para quem já assistiu algumas outros afetos que foram trazidos para mim, que eu estou aqui trazendo para compartilhar com vocês. Né? Que são o modo como o seu santinho guarda esses livros relacionados à fábrica, né? E até vou dividir com vocês, quando ele me mostrou isso daqui, estes acertos, e ele me contou a tristeza dele, que é o fato dele ter ido morar em Praia Grande, deixou a casa dele, e quando ele voltou, só restou isso. Então isso para ele era um tesouro que ele tinha guardado. Então a gente colocou, disponibilizou lá no sofá, de helicóptero, ele estava louco para que eu visse esse material junto com ele. Esse outro livro é o livro daquele comerciante que tratou da história de Perus, e que eu encontrei isso com o senhor Mário Gaspar, que também é muito comum eles, essas pessoas, esses moradores, cuidarem de outros materiais, eles cuidam aquilo como uma relíquia mesmo. Eu sei que você já deve, né, desculpa estar sendo repetitiva daquela aula que eu dei. Deste mesmo modo, também, essa foto que o Sr. Nelson mostrou da fachada do Cine Perus, que fica exatamente nesta rua e que a gente veio da estação férrea para cá, passou em frente dele. Esse Cine Perus e essa imagem interna também fez parte ela atravessou todos os depoimentos afetivos que fizeram sobre a fábrica. Então, o cinema era um local onde eles se encontravam. E foi muito bacana essa experiência com este cinema, porque todas as pessoas com as quais eu falei falaram do cinema. E tinham vínculos. De quem é o cinema atualmente, Márcio? Oi? O cinema, de quem é? Alguém sabe de quem é esse? O futuro já está decidido. Desculpa, eu tenho meus registros disso. Não. Inclusive, quando falaram, quando o seu Santinho falou, o seu Santinho era aquele trabalhador queixada, que foi presidente do sindicato, e que na época da greve usou o cinema para. Ele arrendou quase que a lanchonete e usou da exploração comercial da lanchonete para conseguir sobreviver durante o período da greve mais longa da fábrica. E ele me disse mesmo que esse cinema, ele é de uma família que faliu, eu acho que é do outono.
Pode ser? E que os herdeiros ainda estão no inventário, eles já alugaram este espaço para vários usos, foi igreja, foi comércio, e eles disseram mesmo que a família que guarda esse bem está falido, os herdeiros não têm condições de reativar esse bem. Porque esse é um outro espaço que eu acho que a gente devia dar uma atenção maior do que deu até agora. Ou seja, ele é um espaço que mereceria um outro destino, um destino integrado à FAP, um destino integrado aos programas que a gente está tratando aqui. É muito bem localizado, tem uma memória forte, densa de coisas aí. Ele é uma arquitetura interessante, ele pode ser um marco mesmo. Ou seja, a gente poderia estar tendo essa aula também lá, né? Eu acho que valia a pena a gente dar uma olhada no cinema e ver se, apesar de que o Márcio falou que vai ser um buffet, acho que... Não, eu vou lá, não é? Tava colocado, eu tava lá. Tinha uma placa lá. Eu sinto muito anunciar, mas eu tomei a decisão de pegar o potencial construtivo do casarão do Belvedere e comprar o imóvel do cinema. Uau! Fazia um tempo que eu queria me mudar para Peru. Você é doido, mas... Saiu, né? Mas é o seguinte, esse daqui é um super espaço que eu acho que a gente está deixando passar. Ele é estratégico, sob vários pontos de vista, é mais fácil de operar do que a fábrica, inclusive, né? E a gente está deixando passar. Eu venho pensando nisso esses dias, porque ali onde eu grupo eu vejo aquela cobertura, né? A gente vê a cobertura e fica falando, a gente está... Então tá ótimo, já que o cinema é nosso. Acabou. Então, Paulo me falou Paulo, isso no caminho, quer dizer, Paulo, você é do Paulo, é nosso. Mas só para dizer que eu tive uma experiência positiva, porque assim, o seu Santinho é que como trabalhava aí na época da greve mais longa, né? Ele e a mulher, né? Mas ele não tinha nada, mas ele tinha histórias muito bonitas que ele me contou deste local, dos cinemas, dos filmes que passavam, de quanto eles eram atraídos à noite a ir a este local e encontrar com outros trabalhadores. E o seu Nelson Gonçalves, aí é um outro que eu entrevistei, tinha lá todas essas fotos, né, da fachada, do interior. Ai, mais do que depressa, o que eu fiz? Peguei essas fotos e fui lembrar do seu Santinho. Eles amaram. Esse depoimento passa por esse envolvimento misturado com os afetos deles, né? Bom, outro material, outra foto que o seu Mário Gaspar disponibilizou, o Caramanchão. Aí o Caramanchão já fica dentro das dependências da fábrica, né? Ana, aponta aqui nessa imagem para a gente marcar todo mundo já, porque isso é importante para a oficina. Mas é aqui as pessoas enxergam? Não, é bom saber, elas olham onde que vai estar e depois vêm localizar aqui durante os trabalhos que a gente vai fazer hoje. Eu suponho. Sabe o restaurante? Eu vou lembrar de vocês, de uma ida de vocês lá. Todo mundo já foi na fábrica aqui? Não. Onde é o restaurante? O restaurante é esse aqui. Paulo, você é maravilhoso. Por isso que eu queria me mudar para cá, você quer imaginar uma casa mais linda? Meu Deus! Dá para fazer um monte de coisas, Na né? verdade é assim, eu descrevo, faço uma descrição bem geográfica e depois a gente para e vê juntos aqui na foto. O que vocês acham? Tem o número do restaurante. Bom, na verdade é uma área enorme que foi alagada. Essa área que foi alagada. Toda essa área foi alagada. Tá vendo só pra mim? Olha pela curva de nível. Então, olha, gente, mais ou menos por aqui a gente vai ter que fazer um esforço então de localizar esse local nas pranchas, nos trabalhos que a gente vai fazer hoje. Tá em alguma coisa por aqui, tem e a gente não sabe, ainda devia saber onde que estava esse lugar, que é um marco na memória de todo mundo em Perusa, que tem
A gente fez até o movimento que a gente fez, chamou-se de Caramanchão. Né? Esse é o rio Ribeirão Perus. E aqui, essa faixa Isso que eu tô falando. é que foi inundada. Toda essa faixa aqui que eu estou circulando. Aqui o refeitório. E eles exatamente ficavam, os caramanchões, então esses que eu mostrei, que eu vou mostrar de novo na foto, ficavam situados dentro dessa área alagada, entre o rio e este caminho, uma boa de uma planície. E é possível se identificar isso lá em campo, porque você percebe a diferença da vegetação, né? Ah, isso daqui já foi uma área alagada, está muito evidente através da observação. O que não dá para precisar exatamente onde é que estava cada um daqueles caramanchões, mas é no conjunto dessa área alagada que estavam eles. E aí, se a gente voltar para aquela foto, a família do senhor Mário Gaspar arrendou o restaurante, implantou o caramanchão, foi ela que fez a contenção de parte deste rio. Ele colocou exatamente que toda a família dele se ocupou desse represamento. É um dique, tá certo? Fizeram um dique e alagaram o Ribeirão Perus. Represaram a parte do Ribeirão Perus a partir dessas pedras que eram disponibilizadas aqui nessa área também. E essa outra foto aqui é possível a gente ver, né, as roupas dentro da área inundada. Bom, hoje o nosso objetivo é pensar o programa de uso da fábrica. Evidente, eu acredito para todos aqui, a importância dessas memórias da fábrica, desses lugares da fábrica que vão assumindo significações especiais, seja pelas torres da chaminé, os silos, né? São algumas coisas muito emblemáticas e que a gente tem que pensar como é que a gente lida com esse material hoje. O nosso trabalho hoje vai ser pensar como seria uma ocupação da fábrica, uma ocupação duradoura, obviamente. Aí, aqui, nós estamos bem mesmo, mas é o campo de futebol que é onde hoje está o Perus. Esse é o time principal, que é o Portland Perus. Que eu também já falei disso naquele dia, porque eles se desmembraram em vários outros times. Tinham times que eram até organizados exatamente por bairros. Então, tinha o time da Vila do Russo, o Florestal, uma série deles. Isso aqui está onde hoje é o Céu Perus. Uma outra opção de lazer que eles tinham aos finais de semana era pescar no rio Juqueri. Na verdade, segundo o seu Nelson informa, este local é um encontro, é a foz do Ribeirão Perus no rio Juqueri. Eles disseram assim, a gente ia, pegava aquela maquininha, a vagoneta, e da vagoneta, vocês lembram, o seu Nelson chegou a falar sobre isso? Era essa localidade que eles iam pescar aos finais de semana. Pegavam a vagoneta, iam até o tal do entroncamento, e o entroncamento levava eles até um outro entroncamento, que não é ferroviário, mas que é das águas, do Ribeirão Perus com o rio Juqueri. E essa outra imagem que também já foi mostrada lá atrás é um outro cinema. Além do Cine Perus, que é mais antigo, esse foi construído na década de 50, 10 anos depois do Cine Perus. E ele acolhia uma série de apresentações de uma banda que era uma banda local, que se chamava Lira da Paz. O pai da Dirce, né? Aquilo é muito bacana, ela falou isso. Tenho dúvidas em relação à data.
da própria Lira da Paz ensaiando lá, não sei. A Lira da Paz tinha uma sede nessa rua. Essa rua onde é agora um depósito de bebida, alguma coisa assim. Era nessa rua, então, a Lira da Paz tinha a sede ali e ela tocava na praça. Ela tocava bastante na praça, me lembro disso. E também era atrás ali da onde eles tinham, nessa rua, tinha uma mina. E as pessoas vinham. Tinha vários lugares que tinha mina aqui em Perus. A praça eu não sei, mas ali, aqui com certeza, tinha uma mina, as pessoas iam pegar água, e onde a gente vai lá no Dandog, até hoje tem mina lá. A mina que eles usam para lavar os carros que estão lá. Então eu tenho um pouco de dúvida, porque às vezes, bom, é isso que vocês estão falando sobre a memória mesmo, que nós estamos falando refletindo, né? A gente vai construindo os significados, a gente pensando um pouco do que eu me lembro, né? O mapa era onde é em cima do dia, né? Onde é o dia, onde é uma loja de roupas, assisti lá o dólar furado. Lá também tem você. Era uma delícia, criançada ia para as matinês e à noite passou até o exorcista. Era feliz. Era aqui na rua. O livro do seu Elias, né? Na década da construção desse mapa, eu escrevo o livro do seu Elias. Aí o que a gente pode fazer? Vamos Gente, olha, está surgindo uma conversa que eu vou apelidar momentaneamente, só para nosso entendimento. A gente tem a fábrica como um espaço produtivo, que é o que normalmente a gente olha, né? Mas se a gente for pensar ela como na dimensão do vivido da fábrica, está claro que a fábrica se articula com um conjunto de espaços mais amplos do que a fábrica, né? E que é o espaço vivido aqui desse momento de Perus, dos quais algumas coisas ainda existem. O cinema, algum indício de onde era a sede da banda, o campo de futebol, que é o céu, não importa, a estação ferroviária, né? O sindicato. Existe uma dimensão da fábrica ampliada, né? Enquanto eu estou chamando de, só para a gente falar aqui, depois a gente pensa um nome melhor, da fábrica como esse espaço vivido no território, e aí a gente está pensando também no território de cultura e paisagem, né? Só para dar umas dicas aqui. Então a gente tem essa dimensão da fábrica como espaço produtivo, que é fundamental, ela é essencial, e a gente tem uma outra dimensão da fábrica que vai chamando outras coisas, ela vai chamando outros enquadramentos, né? Outras possibilidades de deslocamento, inclusive, para a construção do nosso programa de uso. Tá? Eu acho possível pensar dessa forma. Vamos ver. Daqueles que eu tinha apresentado na aula, tá? Bom, nem todos talvez. Esse do seu Nelson, que esteve lá conosco no sábado passado, fim de semana era isso, era o Caramba no Chão, o cinema, a pescaria, teclado e futebol. Existiam muitos times de florestal, Fortune, Águia Negra, Hércules, a maioria ligada à fábrica. Os times eram dissidência do principal, que era o Fortune, que a sede era no Os queixadas dançavam no Caramba no Chão ao som de Emilinha Borba, do TINEC regional, segundo o senhor Gaspar, isso aqui era um grupo local, que era um grupo daqui, e outros músicos. Os bailes do Caramba no Chão também atraíam moradores de fora, apenas em alguns momentos eu cantava. Nesse momento ele cantou para mim, olha só, eu gravava isso. Senhora Água, a última moradora da Vila Triângulo, eu era mocinha, tinha um carnaval e tinha um clube forte. Fantasias da cor do clube. Eram saias vermelhas e blusa azul. E durante o dia tinha matinê, até umas 7 da noite. Na sede aqui,
que até de manhã nos bailes. Mas é assim, o que ela quis dizer, desculpa, mas é assim, que os bailes, segundo ela, no Caramanchão, eu lembro da dona Dirce falando, que era a matinê, e que existia um outro certo clube, que aí os bailes eram de noite. Ou também os do Caramanchão não eram bem frequentados. A gente pode fazer a ligação. Teve épocas, eu fui perguntar para minha mãe. Ah, legal. Ai, no mesmo dia fui mãe, mas então a senhora frequentava no bairro desse. Ela conheceu meu pai, tá? Namorava em cada um. Ah, não tem problema, né? Pode também. Mas ela disse assim que teve épocas, né? No mais antigo era isso mesmo, frequentado por. Depois ele foi entrando assim num processo de abandono e tal, e daí era mais frequentado por outra população. Também podia ser. Outra população, uma sutileza da É o que eu quero dizer é que, assim, de algum modo, a Donada também fez o mesmo destaque que a Gris. Ah, no Caramanchão, eu só ia na parte da tarde. Os da noite era em outro local. Também da noite, então. Então, talvez essa forma mesmo, né? Bom, mas o que é bacana aí assim, agora o Caramanchão era do português, aquele mágico que a família cercou. Ele que fez o Caramanchão, vinha bom, enfim, ele fala, é o seu Gaspar, que na verdade é o avô do seu Mário Gaspar, que eu entrevistei, e a dona Augusta. Então tem os avós que eu entrevistei. E a dona Ada, da Vila Criança, estão falando. E no domingo a gente, tudo quanto era lado, confirmando aquilo que o senhor Mário também tinha falado. Já. É só que a sede do Portland, ela não existe mais, ela foi destruída. Era um clube, então, sinceramente, e a coisa da matinê era por conta da idade, não era só por poder escolher de tudo. Ainda peguei matinê. Se era menor de idade, você não podia frequentar os bares, peguei uma matinê. Noturno. Na festa era quando você podia começar a frequentar o noturno, então para não escapar. Quando a gente foi fazer entrevista com a dona Ada, a gente ficou em dúvida onde é que seria a sede do Códigas, que tinha esses bares noturnos. Ela disse, já demoliram tudo. Ele era aqui perto, então para a gente era muito próximo sair da Vila Triângulo e ir para esse bairro. A gente precisa... Aqui do lado da igreja. Não, segundo ela... Eu fiz uma praça, eu fiquei com a academia, um restaurante embaixo. Um restaurante lá do Irmão lá. Isso, é um restaurante embaixo, uma academia ali. Aqui na praça, logo seguinte, lá da seguinte igreja. Ela se referia a um clube dos funcionários lá na fábrica que tinha esses bailes também à noite. Que não era o Caramanchão, que era do lado da Vila Triângulo. O outro. Segundo ela, tinham demolido. A gente pensou já em ir com ela lá para que ela mostrasse para a gente onde é que era isso. Ela não tem uma união, né? Pessoal. Está na fábrica mesmo, entre a Vila Triângulo e a fábrica. Ela tem um campo de união. O campo de união está no topo da colina. Me pareceu que era alguma coisa naquela planície mesmo, entre a Vila Triângulo e a fábrica. Pessoal, vocês estão anotando essas referências todas? Vocês não vão lembrar depois, hein? A gente vai ter que dar forma a tudo isso que está sendo falado. Espacializar, estabelecer conexões, projetos de trabalho com isso, de como usar e tal. O dia todo hoje é para isso, tá? Então, vão anotando para não esquecer. Pessoal, estou tentando sempre lembrar assim, a gente conseguir tentar raciocinar como é que era o raciocínio espacial e evolutivo. Por quê? Nesse período, assim, tudo inteiro se fazia a pé. Né? E as distâncias, sei lá, agora está dentro do tempo, ficam pequenas, né? Elas são distâncias. Né? Então, andar da Vila Triângulo até aqui era uma coisa perto. Onde talvez fosse até carreira. É a coisa que a gente cansou de fazer.
Caieiras da Água Fria do bairro de Cajamar, né? Ou seja, mostrando que esse sindicato dos trabalhadores tem uma origem de um sindicato que atendia trabalhadores, não depois da fábrica, mas antes das Caieiras. Ana, por que ele acha que em Cajamar o tratamento era diferente? Às vezes, porque você contou um texto, eu não vou lembrar disso. Eram dois sindicatos. Você consegue ler? Ah, os sindicatos eram separados. Essa é separada. Ela botou o texto. Não, é assim. Eu vou lembrar agora do que o Sr. Santini falou. Que ele trabalhava lá, antes de trabalhar aqui, em Pesus, trabalhava lá na extração, e que quem comandava lá aquela operação não permitia que os trabalhadores de lá se sindicalizassem nesse sindicato daqui. Entendeu? E que por isso parece que então que o sindicato daqui era mais forte, mais fortalecido, então eles impediam que eles se misturassem. Pareceu isso. Mas, de qualquer modo, é um assunto para ser investigado assim, junto ao sindicato. Eu até falei com o Sidney no sábado passado, porque é muito importante a gente saber exatamente o percurso desse sindicato, porque ele reflete o percurso da produção, né, anterior até a do cimento, que é o... Teve um episódio, em que houve manifestações e várias ações do sindicato para permitir o ajuntamento das duas categorias. Uma era de pedreiras e a outra era dos trabalhadores do cimento. E o sindicato entendia que eram trabalhadores da mesma loja. E houve manifestações, enfim, houve um movimento para que se juntasse. Como é que se juntou depois, isso eu não tenho memória assim, mas havia essa distinção mesmo. Eram trabalhadores das pedreiras, que tinham um tipo de sindicato, e os trabalhadores da fábrica de cimento eram um outro sindicato. Eu tenho até a data da fusão. O processo, que esse processo é super importante, eu tenho a data da fusão, porque houve uma fusão, então existiam várias coisas. Mas como que se deu isso é uma coisa bem interessante de se investigar. A vila foi crescendo, Coruja, Florestal eram times da Vila Angaresa, havia 8 times de futebol, do Jardim do Curso. Isso é o seu Santinho falando. Montoro fez uma pressão que Abdala, agora é cruel de cortar o texto. Montoro fez uma pressão que Abdala assinou assim. Eles na greve de 58, segundo o depoimento do senhor Santinho, eles recorreram ao Montoro. E o Montoro interferiu, segundo o senhor Santinho, fazendo com que o Abdala assinasse direitos que nem existiam naquela ocasião. Então ele falava isso com muito orgulho. Tem a lista de direitos que foram adquiridos naquele livrinho branco que segura, eu acho que era bom até isso. Então me parece que essa greve de 58 foi muito importante. Assim, só lembra, Montoro fez uma pressão que Abdala assinou até coisa que não existia na lei, tal. Então, parece para quem está lendo que quem conseguiu tudo isso foi o Montoro, não foi os trabalhadores. Em greve, na pressão, na rua. Não, estou falando assim, Montoro fez uma pressão e eles assinaram. Né? Mas Montoro fez uma pressão, pressionado pelos trabalhadores em greve, acho que é O bom Montoro deixar isso claro. teve a gente vê que ele teve uma relação muito próxima nesse momento com o movimento, né? Inclusive possivelmente pela formação religiosa de ambos. Né? Então ele teve uma postura muito próxima, mas isso deu muita força para o movimento. Agora, o Márcio tem razão. De onde emerge tudo isso? Isso emerge de uma luta sindical, na verdade, né? De uma luta dos trabalhadores. Eu não sei nem se sindical seria a palavra aí. De uma luta dos trabalhadores pela construção desses direitos. E o Montoro vem com uma visão social que ele tinha nessa época para somar com a questão. Inclusive, eu sei que eles enfrentaram barras pesadas juntos, né? De ameaças e coisas assim. Está no depoimento do Mário, isso, do Mário de Jesus. Também se fosse colocar toda a fala do seu Santinho, sem dúvida, que é isso mesmo, esse contexto. E aí tampouco ele quis
esse depoimento e foi por esse motivo que eu fiz esse recorte, de que se assinou 5% de desconto para a compra de terreno para a construção de moradias. Isso em 58 eles conseguiram que fosse abatido do salário deles 5%, e aquilo seria destinado para a compra de terreno para a construção de moradias. E que foi motivo, era uma das pautas dessa greve de 58, ele não ter cumprido aquilo que foi acordado. Ou seja, essa pauta de reivindicação da greve de 58 é muito importante da gente ter pensado. É o começo do que foi a greve mais longa. Né? Me pareceu